Muito bem, pessoal. Estamos aqui para a sétima aula do nosso curso aqui de Planejamento e Controle de Produção. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o CRP, né? Que é mais uma do conjunto aí de siglas, né? Que a gente conversa, né? Com a tratativa do Planejamento e Controle de Produção. E o CRP nada mais é que o planejamento da capacidade de produção, né, pessoal? Então a gente vai nesse vídeo aqui, a gente vai desvendar um pouquinho sobre o pilar de eficiência operacional e aí a gente vai tratar um pouquinho dessa sistemática e esse conceito, abordando o conhecimento sobre o CRP. O CRP é o planejamento da capacidade de produção, é um processo essencial para as empresas, né, que buscam otimizar suas operações e garantir a entrega dos produtos no prazo correto, no tempo correto e na qualidade correta. Em um mundo onde a demanda por eficiência nunca foi tão crítica, né? Cada vez com esse mundo global, a gente vai precisando, né, ser mais ótimo nas nossas atividades para que a gente tenha custos menos impactantes aí, que sejam remetidos ao nosso cliente final e para garantir o processo e para garantir a nossa capacidade, nossa perenidade, a gente precisa utilizar e muito bem esses processos de atendimento, certo? E o que é, né, propriamente, o que é o CRP? O CRP é uma técnica utilizada para identificar a capacidade de produção da empresa, né, assegurando que possua recursos suficientes para atender uma demanda futura, né? Então, diferentemente do que é o MRP, que ele vai fazer somente o cálculo das necessidades de materiais, o CRP ele já vai fazer uma visão mais macro, né? Ele vai fazer não só o planejamento dos materiais, como a capacidade de trabalho, os equipamentos, o espaço físico. Aí é muito importante também fazer realmente a ponte, né? A escala com a área tanto de suprimentos quanto a área de logística, né? O atendimento da, dessa cadeia como um todo. Então é importante que a gente consiga fazer com que essas informações fluam e também as atividades devem ser aferidas pela engenharia de processo também, para que a engenharia de processo garanta que a sua estrutura, né, o item da qual ele foi tabulado, o seu lote econômico, todos os seus vieses aí sejam ratificados e corroborados com o engenharia de processo, certo, pessoal? Então é extremamente importante que haja esse alinhamento. Por que o CRP é tão crucial, assim, tão importante, né, para esse novo mundo, para essa estratégia empresarial? Primeiro, porque ele dá previsibilidade, certo, pessoal? Então, se ele dá previsibilidade, permite que as empresas anteciparem e se prepararem para demandas futuras, ele vai buscar o que, pessoal? Ele vai buscar ah, que a gente entenda o que está por vir, certo? O que está por vir, o que a gente tem de pedido já firme dentro da carteira, ou a gente tem um histórico, né, de vendas, ou a gente vai trabalhar com produções puxadas ou empurradas, a gente vai trabalhar com sistemáticas de forma a gente garantir que essa previsão seja a mais assertiva possível. Então, esse é o ponto importante a gente tratar aí dentro do primeiro tópico, que seria a previsibilidade. Outro ponto importante que a gente vai tratar aqui, a gente fala da eficiência operacional, pessoal. Então, quando a gente trata aqui da eficiência operacional, nada mais é que maximização da utilização dos recursos, reduzindo desperdícios e custos. Então, a gente vai garantir que todo o maquinário está sendo ocupado, toda a mão de obra está sendo ocupada, que não haja sistemas ou ociosidades dentro da linha de produção, onde as
empresas aí, ou as ferramentas, sejam postas, né, que estejam liberadas, estejam disponíveis, mas que elas não estejam operando. Então a gente vai causar um custo desnecessário para a empresa, e todo custo desnecessário leva ao, a não competitividade da empresa. Outro ponto extremamente importante que a gente trata aqui também, que é uma visão de mantenimento, né, da empresa, nada mais é que a satisfação do cliente, né? Quando a gente tem aí bem adesivos, né, a gente vai manter a confiança do cliente, a satisfação por consequência do cliente, vai manter a confiabilidade nas entregas, aumentando essa satisfação do cliente. O cliente vai se manter confiante, vai se manter um parceiro comercial, e aí a gente vai manter a perenidade da empresa, a competitividade da empresa, certo, pessoal? Outro ponto aí que a gente tem que pontuar, tem que tratar, né? Para não ser redundante, né? Pontuar o ponto. Então a gente vai falar um pouquinho de como implementar essa ferramenta, né? Primeiramente, a gente vai fazer uma análise de capacidade atual, a gente vê quanto que as máquinas entregam, quanto que elas estão já estruturadas. Então a gente vai avaliar a capacidade atual de produção, identificar os possíveis gargalos. Depois a gente vai fazer a previsão da demanda, utilizando dados históricos e tendências de mercado para estimar a demanda futura. Depois a gente vai ajustar a capacidade, caso haja necessidade, desenvolvendo estratégias para equilibrar a capacidade e a demanda, como possíveis ajustes no turno de trabalho ou investimento em novos equipamentos, certo? Os principais desafios e soluções aí para que a gente tenha tratando implementar, né, o CRP não é sem seus desafios, claro, e a volatilidade da demanda e a incerteza nos suprimentos podem complicar o seu planejamento, certo? Então, quando a gente depende de suprimentos que são importados, né, ou de demanda de clientes específicos, né, de fornecedores específicos, perdão, então a gente pode complicar tudo isso. Uma abordagem robusta envolve o uso de tecnologia avançada, como sistemas de ERP, sistemas integrados de análise de dados para previsões mais precisas. Então, pessoal, os principais aí a gente vai elencar, né, os principais benefícios, né, ampliados do CRP. O primeiro deles é a otimização da cadeia de suprimentos. Ao alinhar a capacidade de produção com a demanda, o CRP acaba contribuindo para uma gestão mais eficiente da cadeia de suprimentos, né? Quando a gente tem aquela questão muito bem detalhada, muito bem já a explosão de todos os requisitos, de tudo que eu vou atender a um determinado momento, né? Até uma previsão aí, vou fazer uma explosão do CRP para um mês, para 2 meses, para 6 meses, para um ano. Então, toda a cadeia de suprimentos envolvida dentro desse processo, ela acaba tendo, né, embasamento, informações para que trabalhe, né, com essa a tipicidade, com esses recursos. Aí a gente pode tratar de veras mil aí, com um monte de informações, por exemplo, de quanto que eu tenho que comprar de suprimentos, de matéria-prima, de embalagens, quanto que eu vou precisar de, por exemplo, recursos de manutenção para trabalhar, quanto que eu vou ter que explodindo nessa condição, quanto que a máquina vai trabalhar, se ela trabalhando, quanto tempo que eu tenho que disponibilizar para manutenções preventivas,
e preditivas, como que vai ser feito esse planejamento, tudo isso deve ser levado em conta, né? Outro ponto é resiliência operacional, a capacidade de adaptação a mudanças inesperadas, permitindo ajustes rápidos diante de flutuações na demanda ou interrupções na produção, certo? Então, quando a gente tem que entender, e aí a gente tem que ter essa facilidade de adaptação também, que quando a gente está explodindo o CRP, ele não vai ter todos os requisitos tão assertivos, assim, buscando 100%. Ah, não, vou rodar o CRP e aí rodo a fábrica sem precisar fazer nenhum tipo de ajuste. Não, ele é um norteador, tá, pessoal? Isso que é importante. Mas ele vai dar uma base muito concreta e muito fácil ali depois da gente fazer os pequenos ajustes. E aí vem com a capacidade, a competência, né, dos gestores fazer, através de uma resiliência operacional, fazer as ponderações, os ajustes necessários que hajam de acordo com as flutuações da demanda, certo? Alinhamento estratégico, a integração do CRP com os objetivos estratégicos da empresa, promovendo uma abordagem holística para impulsionar o crescimento sustentável. Então a gente tem que tomar cuidado também se a estratégia da empresa é manter alguns clientes que hoje eles têm em carteira, se os próprios clientes eles demandam, né, vão demandar de pedidos, por exemplo, não tem nenhum phase out, nenhuma empresa aí está declinando, né, do atendimento de algumas peças, alguns produtos, né, da nossa carteira de fornecimento. Então, tudo isso deve ser muito bem alinhado dentro também da estratégia da integração do CRP. Os principais desafios, né, que são dinâmicos no atendimento do CRP é a variabilidade na demanda, lidar com flutuações imprevisíveis, muitas vezes. Ninguém tem como prever uma pandemia do coronavírus, tudo que se acarretou durante aquela condição. Hoje a gente está vivendo aí uma endemia da dengue, então isso aí pode impactar mercados, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então essas variações, essas flutuações são imprevisíveis, mas aí a gente vai tratar o CRP para nos auxiliar para que esse impacto seja o menor possível. Mudanças de tecnologia, a rápida evolução tecnológica, né, demanda constante atualização de sistemas para manter a eficácia do CRP. Então, pessoal, não acho que é aquele CRP que você já contratou, que você comprou, que você desenvolve através de um Excel da vida que seja, né? Eu conheço várias empresas aí que demandam CRP através do Excel, né? Gestores aí que demandam essa atividade muito competentemente, né? Através do Excel, mas que a gente precisa evoluir, tem outras ferramentas, tem outras tratativas e outras ferramentas agora utilizando inteligência artificial que vai vislumbrar outras formas, outras técnicas e vão ponderar, né, até mesmo condições que não são enxergues, né, através da simples ferramenta do Excel, certo? Então, quando a gente tem um sistema automatizado de verdade, a gente consegue enxergar mais propriamente e essa automação sendo inteligente, buscando explorar as soluções da automação, né, inteligência artificial, e enfrentar os desafios operacionais e melhorar, com certeza, as tomadas de decisão. As principais tendências aí do futuro do CRP é basicamente a digitalização e conectividade, né, pessoal? Então, o CRP acaba a tendência que ele seja dinâmico, né? A capacidade de produção seja dinâmica, a gente vai recebendo as informações, elas se retroalimentem e vão buscando os ajustes necessários de forma contínua e de forma sistemática, sem ter que um operador, um analista, um gestor efetuar, né, uma planilha de Excel lá e fazer todo mês, ou a cada 15 dias, ou a cada entrada de um pedido mais forte, aí, uma escala de valor mais alta, que eu tenha que
sentar e fazer todo o cálculo novamente, né, mensurando todas essas atividades. Então, quando a gente tem um processo de digitalização e conectividade bem apurado, a própria inteligência artificial ela vai fazer com todas essas alterações a partir da entrada de um pedido específico, né, que seja fora da curva. Né, vamos trazer um exemplo, eu tenho um atendimento para uma empresa de escavadeiras, e aí eu tenho uma demanda de curva aí de 200 peças mês, e de repente eu peço 2.000, como que eu vou fazer, né, esse cálculo? O próprio CRP, né, de forma digital e conectando com as informações, ele vai fazer isso de forma automatizada. A busca sempre, né, pela sustentabilidade, consideração dos aspectos ambientais, gestão da capacidade, alinhando-se a padrões sustentáveis de produção. E sempre buscar a inovação contínua, né, pessoal? A gente não trabalhar com uma ferramenta e aí pôr na pedra aquela ferramenta e nunca consegue melhorar, nunca consegue atualizar e nunca consegue ser mais eficiente nessa ponderação. Então é importante que a gente trate isso. E é importante também, né, que haja uma sincronia entre o CRP e o SNOP. Afinal de contas, essa ferramenta é a que está em voga no mercado, é a que está estruturando todos os serviços. A gente não tem como fugir mais dessa tendência. Então, a gente trazendo essa eficiência, a gente acaba tendo o melhor resultado. Concluindo assim, né, pessoal, que o CRP vai além de um simples planejamento e é um catalisador da excelência operacional. Em um ambiente de negócios dinâmico, sua compreensão e implantação eficaz são essenciais para impulsionar o sucesso organizacional. Que conhecimento adquirido sobre CRP seja um guia valioso para vocês aí, para que vocês consigam desenvolver boas ferramentas, bons trabalhos. E eu agradeço mais uma vez aqui a participação de vocês e a audiência de vocês no vídeo. E vou ficando por aqui. Até uma próxima.